Sim. E é o que eu falo muitas vezes, não é construir o melhor produto, mas educar o teu cliente a querer aquele produto, né? A querer ter aquela experiência. Muitas vezes despertar o interesse, né? A gente tem isso também no nosso produto, despertar o interesse de tomar um banho melhor, despertar o interesse de compartilhar esse momento com alguém. Então, muitas vezes a gente pode fazer o melhor produto, mas a gente tem que educar ele também a usufruir daquilo que pode dar. Meu xará, existem 3 motivos de compra. Primeiro, tem a oportunidade de uma compra, né? A necessidade e o desejo. Você compra por esses 3 motivos. Uhum. Só que ir uma funerária, escolher um funeral para alguém, é desejo? É oportunidade. Tem hoje promoção, quem quiser morrer hoje tem... É uma necessidade. Só que nós pegamos isso e fizemos com que essa necessidade as pessoas conseguissem entender que é a última oportunidade de se fazer algo, então ele é uma oportunidade, despertando o desejo de fazer algo que realmente vale a pena viver. Então a gente pegou essa tríade e transformou de uma forma que as pessoas veem sentido em investir. Entende? Perfeito. Vou fazer uma pergunta complementar, mas antes, vamos ver um pouquinho o que ele está falando. Mostra aí para nós, Pablo. Então todos esses conceitos que eu aprendi colocando em prática, eu percebi que eles servem para qualquer setor, para qualquer área. Porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de emoções, a gente está falando em realmente entender o que faz sentido para as pessoas. Agora eu vou fazer a pergunta que eu queria fazer. Já mostramos o Leandro em ação, o Rigon, né, para não confundir com o outro Leandro. O trabalho, então, vê se eu entendi. O trabalho, então, se resume em ajudar o luto. Ele não é mais a despedida em si, é ajudar quem fica no seu luto. É mais ou menos isso? Eu não sei no que vocês acreditam, eu sou cristão, e uma das maiores armas do inimigo, né, que ele age é no medo, na depressão, na brecha, né, que as pessoas deixam. E há uma estatística que fala que 1 em cada 5 pessoas que passa pela perda de um ente querido entra em algum nível de estágio de luto. E dessas, 10% entra em luto profundo. Então, de alguma forma, com a missão também, como filho de Deus espiritual, é atrapalhar o plano do inimigo mesmo, sabe? É fazer com que as pessoas possam retomar a sua vida, ressignificar a sua vida de uma forma mais rápida. Dá um suporte para que elas não entrem nessa profundidade. Exato, porque, Rodrigo, as pessoas falam muito que o tempo cura tudo. Eu não acredito nisso. Porque se fosse verdade, o mesmo tempo serviria para todas as pessoas se recuperarem do luto. Então, o que cura é o significado que você dá. Perfeito. É a ressignificação, é a forma como você entende aquilo. Então, de uma forma mais profunda, o nosso trabalho é fazer com que as pessoas estejam com o seu estado emocional amenizado nesse dia, que é o pior dia da sua vida, e possam, de alguma forma, criar esse entendimento, né? Porque acaba que os haters vão agora, né? Esse é o momento que eu sou cancelado. O luto, ele é uma espécie de egoísmo do ser humano. Perfeito. Porque não importa se... Ele não quer que vá embora. Exato, não importa se a pessoa está melhor, né? Quem sabe alguém está sofrendo, não importa se ela está num plano melhor. O que importa para mim é eu não aceitar viver sem essa pessoa. Então, acaba sendo um certo egoísmo. Então, de alguma forma, a gente poder fazer com que as pessoas possam compreender melhor e retomar sua vida. Perfeito. Entrando no nosso cardápio, qual é o próximo passo aqui? Vamos deixar de ladinho aqui que tá fervendo. Quer botar aqui? A batata. Agora eu vou preparar... Quer trocar de lugar? Vamos lá. Vamos embora. Leandro, mas tem uma coisa que eu aprendi com a minha irmã, Josiane, vai estar nos assistindo também, que eu tinha uma frase que era, né, a gente só tem uma certeza na vida, que vai morrer, né? E ela falou, a gente tem 2 certezas na vida, uma é que vai morrer e outra que vai pagar imposto. Né? Essa é verdade. E ela é uma contadora, né? Uma excelente contadora, trabalha com controladoria. E muitas vezes eu era um estudante, eu sou formado em administração e já falava muito de propósito, né? Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? E eu falava, meu propósito é no final do dia
tem que tirar nota fiscal. Né? E eu brincava muito, pergunta pro cara de uma funerária qual que é o propósito dele, vender caixão é um bom propósito. Até brincava com alguns professores sobre isso, né? Certo. E depois pensando muito, se capacitando, entendendo o que me movia, terapias, conversas, Empreende Brasil, né? Muitos cursos também. A gente sabe que a gente tem que entender o que nos move, né? E acredito que tu foi muito feliz nesse entendimento sobre quando tu percebeu que o pessoal não estava entendendo o que poderia ser aquele momento, né? De comprar um caixão e transformar até numa palavra diferente, né? Isso. Una, e trazer. E o teu propósito hoje de vida é amenizar o sofrimento. Isso. Né? De que forma? Fazendo um ritual mais ameno, tentando entender de compartilhar bons momentos do ente querido que percebeu e diminuir o luto, né? Parabéns pela jornada. Entender o propósito é isso. Nós temos aqui na nossa empresa como propósito realmente fazer a melhor parte do seu dia, com banheiras e tal. E eu tenho como propósito também desenvolvimento de pessoas que estão ao meu redor. Então, uso a empresa como gatilho disso também, né? E as conexões que estamos fazendo. Então, é desafiador, eu acredito, muitas vezes uma coisa que ninguém gosta de falar, que é de morte. Sim. Se preparar para um plano de já separar a herança, fazer hold familiar, é um assunto, voltando agora para o lado empresarial, que a gente está falando sobre gestão, né? E muitas vezes até falar sobre morte é isso, né? Então a gente fala sobre hold familiar, a gente já pensa até que vai fazer algo diferente. E nessa tua jornada, o teu desafio maior de uma fábrica de caixão se transformar numa brand, né? Numa marca. Hoje a Rigon é uma marca de urnas, né? Não é nem mais de caixão. Essa virada veio quando tu percebeu que ninguém estava valorizando isso. Foi isso? Exatamente. Enquanto meus concorrentes estão preocupados em vender caixão, a gente não trabalha com a morte. A gente trabalha com a vida. De alguma forma, as pessoas que passam pelos funerais das empresas que adotaram o conceito Rigon, eles ficam pensando, cara, que lindo foi isso. O que falaram sobre o seu João, né? E aí vem aquela percepção, o que falaram sobre mim quando chegar a minha vez? Então, de alguma forma, torna um momento reflexivo para que eu seja uma pessoa melhor, para que tenha o que falar sobre mim, né? E você falasse muito bem sobre a questão do propósito. Todo mundo fala muito, qual que é o meu propósito? Desencana disso, tá? Só faz o bem que você já tá fazendo um propósito bem legal. Já é um bom propósito. Já é um bom propósito, mas vamos inverter, né? Sobre a questão de fazer pelo dinheiro. Tem uma frase do Jim Carrey, aquele ator americano, que achei fenomenal. Ele falou, eu gostaria que todo mundo fosse muito rico por um tempo, para as pessoas perceberem que o dinheiro não preenche. Pelo contrário, quando você percebe que você já tem acesso a tudo, você já não tem mais nem sonhos, porque você pode realizar todos, a maioria deles com dinheiro, perde o sentido da vida. Então, quando você faz algo que já não é mais para você, mas é para deixar um legado, é para as pessoas, é porque você se preocupa com a tua missão, do porquê você foi feito, né? A gente sabe que essa panela foi feita para preparar comida. A gente sabe que essa colher foi feita para mexer, a taça foi feita para colocar o vinho, mas você foi feito para quê? Você foi feito para algo. Se eu tentar fazer comida na taça, vai quebrar a taça, não vai dar certo. Ela não foi feita para isso. Mas entendeu por que você foi feito? Talvez isso que as pessoas entendem como buscar meu propósito. Cara, só entende no teu coração o que te faria feliz fazendo pelo outro, né? Não por você. É isso. Leandro, enquanto tu corta a batata, Rigon, tem que acostumar a chamar de Rigon, gente. Tem que acostumar, mas vou acostumar. Tenho uma dúvida, cara. Eu trabalho muito com líder, esse é um foco que eu tenho, porque eu acredito que a liderança, ela move o grupo, né? E tu tem um produto que me fez agora refletir uma dificuldade que eu vejo nos líderes, que é a humanização. Então, às vezes, a pessoa, o líder, né, não consegue humanizar a marca, o produto, o negócio, e tem dificuldade, e tu traz a humanização para o negócio que até então era impossível. O que tu vê que é o desafio do líder para humanizar o seu próprio negócio, o seu próprio grupo? Primeiro me defina humanização.
Como é que você... O que você entende por humanização? Para ver se é na mesma página. Humanização, para mim, é olhar para o humano além do número, além do processo, além do fluxo, além do resultado, é entender que por trás daquele profissional, daquela pessoa, existe uma história, existe uma vida, existe um pai, um filho, entende? Perfeito. A verdade é que, independente do que a gente pense, do que a gente conheça sobre o nosso produto, o que faz sentido é o que faz sentido para o cliente. É sobre ele, é tudo sobre ele. E as pessoas, elas não compram um produto, elas compram a história que irão viver com o produto, né? Elas compram o futuro. Eu compro esse vinho não pensando, quero beber o vinho e encher a cara. Não, você compra um vinho, não é igual uma cachaça, quem é alcoólatra, né? Você compra um vinho pensando no momento, né? Quem sabe com a sua esposa, quem sabe com os amigos, quem sabe num prato que você deseja... Num programa que você... né? Então, quando você vai comprar um produto, ele precisa fazer sentido para o que você vai viver com ele. Então, se é porque a pessoa vai viver com ela, logo é sobre as emoções. Eu desenvolvi eu chamo de métrica de percepção de valor. Isso não tem comprovação científica, estatística nenhuma, é loucura da minha cabeça, tá? Que eu inventei, isso que é a única forma que eu tenho para poder explicar como que eu confecciono, inclusive, os nossos produtos. Todas as nossas urnas sou eu que desenho. Então já tem métrica, tem resultado. Isso. E as nossas urnas, elas têm um nome, o caixão, né? Ele tem um nome, ele tem uma inspiração, que é o porquê do nome, e cada urna é para um tipo de história de vida que foi vivida. Perfil tal de pessoa tal que tinha um estilo assim assado de vida, essa urna. E tudo o que compõe ela tem a ver com aquele perfil. Então, o que é essa métrica de percepção de valor? Eu costumo falar que as pessoas, né, quando a gente vai desenvolver um produto ou vai até um vendedor, normalmente, por exemplo, vou dar um exemplo quando eu fui comprar um tênis. Eu fui comprar um tênis e aí cheguei na loja já com o tênis no celular. Vou levantar aqui. Tá. Cheguei na loja já com o tênis no celular, né? A imagem, olha, esse tênis aqui que eu preciso e tal e tal. O vendedor olhou pra mim e disse, eu tenho esse tênis. Foi até a prateleira, me mostrou, tá aqui o tênis. Qualquer vendedor comum faria o que aqui? Vai até o caixa, paga, tá tudo certo, você quis um tênis, está aqui ele. Mas não esse vendedor. Ele, primeiro degrau da percepção de valor, a necessidade. Leandro, por que você quer esse tênis? Eu falei, bom, eu quero esse tênis porque quero fazer academia, musculação e tal, faço corridas com ele e vi que ele é um tênis que tem esse propósito, né? Com amortecimento também e tal e tal. Tá, legal. Ele foi pro segundo nível. Quais eram as minhas expectativas sobre essas necessidades? Mas por que esse tênis, Leandro? Então, eu vi que esse tênis tem um amortecimento assim assado, porque eu tenho condromalácia, tenho desgaste na patela, e se eu for correr, né? Enfim, contei tudo pra ele, me prejudica e tal. Uhum. Aí disse, perfeito, Leandro. Deixa eu te falar uma coisa. Esse tênis que você escolheu, realmente ele é pra corrida. Mas deixa eu te perguntar, você corre muito? Não, 5 quilômetros, 2, 3 vezes por semana. Ok, esse tênis, Leandro, ele é para um corredor de alta performance, principalmente que não tem lesão. Para você, o tênis correto é esse. Aí me trouxe um tênis com amortecimento em gel. Aí ele foi pro terceiro nível. Ele me perguntou, Leandro, você investiria 20% a mais no tênis para diminuir em 70% as chances de ter uma nova lesão? Por causa do impacto? Só quem teve lesão, que passou por cirurgia, por fisioterapeuta, por pilates... Sabe o peso dessa pergunta, né? Exatamente. Então, ao fim de tudo, quando você aprende a se conectar com o que o seu produto vai trazer de forma emocional para seu cliente, no âmbito emocional, aí você foi para um outro patamar de percepção de valor. Porque quando você fala em percepção de valor, é porque a maioria das pessoas simplesmente não percebem. Porque a história que eles contam sobre aquele produto tem limitação. Então a tua função não é falar sobre, porque esse tênis tem borracha tal, com amortecimento, não sei o que. Não, cara, é pra tua vida. O que vai mudar na tua vida? Ponto. Educação. No final das educar contas, o cliente, né? No final das contas, não é sobre um tênis. Não é sobre um tênis.
É sobre ele poder fazer a atividade dele e ser feliz com ela. Não ter uma nova lesão. Tu pagou a mais, tu não comprou um tênis que tu estava disposto e saiu super feliz, super feliz. satisfeito. E indico o cara e quando precisar, onde que eu vou? Ele se tornou para mim a referência quando se fala em escolher um calçado. E aí entra o conceito de valor, né? Porque assim, ó, o que é barato, o que é caro? Seria caro tu comprar o tênis primeiro, mesmo eles tendo um valor menor. Exatamente. Né? Então, no final das contas, tu pagou mais, mas saiu mais barato, porque a longo prazo ou médio prazo, o resultado vai ser muito mais convergente do que tu queria. Dica de ouro, tá? Quando você for oferecer um produto para o seu cliente, você nunca fala sobre benefícios simplesmente e preço, fala sobre o ROI, retorno sobre investimento. Comprando esse produto aqui, você tem um retorno X. Comprando esse produto aqui, você tem um retorno Y. Obviamente, o do retorno Y você vai pagar mais. Só que no final do dia, quanto vai te sobrar de resultado ou satisfação ou experiência, produto X ou Y? Então, quando você faz a conversão do ROI, e o ROI, a maioria das vezes, ele acaba sendo emocional, né? Você consegue trazer uma nova percepção. Porque entra no estado de merecimento. Eu mereço isso. Realmente. Eu quero isso? É dessa forma que eu quero? É isso que eu quero viver? Ok. Entra no campo do merecimento e as pessoas tendem a investir mais, porque qual que é o maior problema hoje da galera que não consegue manter o peso, né? Trabalha pra caramba o dia inteiro, né? Rala, aí chega no final da noite, você pensa, cara, trabalhei hoje demais. Eu mereço um iFood, né? Eu mereço uma pizzazinha, uma cervejinha. E esse eu mereço faz com que ferra todo a saúde do cara. Tem preço, inclusive. Mas as pessoas tendem a se direcionar para a sensação de merecimento. Aqui eu falei de uma forma até um tanto vulgar, né? Mas não é para você ludibriar as pessoas. Mas para o que você entende que vai fazer a diferença na vida da pessoa, fazer com que a pessoa tenha aquilo e seja feliz com aquilo. Boa, Leandro. Xará, Rigon, voltando aqui agora pro dia a dia de gestão, né? Hoje, quais são os teus... Vai pro forno agora? Quais são os teus rituais de gestão no dia a dia da empresa? Reuniões diárias, com o time comercial, com o time de produção. Hoje tu não tá mais no dia a dia, tu tá no conselho, como tu falou, né? Mas como tu tava no dia a dia, o que pra ti fez diferença na gestão da empresa? Qual foi a rotina? Qual ferramenta tu usou que tu percebeu que aquilo ali trouxe muitos resultados, né? Certo. Primeiro, implementar uma cultura, né? A gente tem uma filosofia, inclusive, que é uma frase que veio do meu irmão, que é: com respeito à educação se fala sobre tudo. Muito dos gaps que existe hoje numa empresa, principalmente uma indústria, né? A gente está hoje com 250 colaboradores. É aquela competição ou aquela rivalidade entre diretoria ou gerentes versus colaboradores. Quando não se entende, esses dois grupos não se entendem, eles não trabalham juntos. Ou quando, principalmente o colaborador, ele não entende o que ele está impactando na vida de outras pessoas, ele tende a não entregar o seu melhor. Aí eu sempre faço aquela pergunta assim: se um médico que hoje precisa operar o seu filho trabalhasse com a mesma excelência que você trabalha, você estaria preocupado ou tranquilo? Uau! Dica de ouro, hein, gestores? Que pergunta, hein? Porque a verdade é que todo mundo quer ser servido. Todo mundo quer o melhor restaurante, com a melhor comida. Eu posso roubar essa frase pra mim depois? Claro, pode. Todo mundo quer ser servido, mas as pessoas não se preocupam em servir com excelência. E o mundo, ele se movimenta dessa forma, né? Eu te sirvo, você me serve, e todos nós dependemos um do outro. Só que quando existe esse gap no meio do caminho de alguém que falha na excelência do serviço, começamos a ter problema. Toda certeza. E isso que fez a tua gestão, né? Essa parte de respeito, comunicação, mas de rotinas, assim, de... Perfeito. A gente trabalha muito com algo que a gente começou... Algo que a gente começou há pouco tempo, Leandro, é cuidar muito da capacidade pessoal das pessoas, de você crescer como pessoa. A gente trabalhou muito cursos de desenvolvimento técnico,
Mas ao fim de tudo, a técnica, ela será realmente aplicada se você estiver bem. Se você estiver bem com sua esposa, seus filhos, na sua casa. As pessoas costumam dizer, não, você tem que separar o profissional do pessoal. Não existe isso. Não tem como. Não existe isso. Outra coisa que a gente trabalha também é a questão das recompensas, né? Nós temos o grupo dos determinantes da empresa que eles recebem sobre o resultado da empresa. Porque outra coisa que a gente fala, você ouve muito falar, não, o bom colaborador é aquele que trabalha como se fosse dono. Como se fosse dono. Ele vai trabalhar como se fosse dono, mas ele recebe resultado como se fosse dono, entendeu? Então a gente também, entendendo isso, implementou essa filosofia onde tem participação de resultados. E isso, no dia a dia, a gente acredita muito que as pessoas podem errar. O maior bloqueio das pessoas e o maior bloqueio do empresário, do empreendedor também, é o medo de errar. As pessoas falham muito mais pelo medo do que pelo fracasso propriamente dito. Então, se permitir errar, claro, você não pode ficar repetindo o erro. Mas a pessoa errou, não, tá tudo bem, vamos ver o que errou aqui. Ó, isso aqui então não dá mais pra fazer, certo. Aquela história eu não lembro como é que é o nome do cara, que ele foi embarcar no avião dele, um jatinho, e o avião decolou e logo quase que caiu, teve que aterrissar, né, aterrissagem à força, né, porque o cara tinha colocado o combustível errado. Aí ele voltou no hangar e falou pro cara, a partir de hoje eu quero que somente você abasteça o meu avião. Disse, como assim, cara? Você podia ter morrido, não sei o que, porque eu sei que você nunca mais vai errar nisso. Marcou tanto, sei que você nunca mais vai errar nisso. Então, é sobre isso. Quando as pessoas, se você permite elas errarem, aquele erro, ela não vai mais cometer.